Hora e vez de endurance aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar, depois de a gente falar da Indy Next e dos triunfos de Caio Collet em Laguna Seca. Desta vez o assunto é o IMSA WeatherTech Sports Car Championship e a etapa do Motul Sports Car Grand Prix. A última corrida sprint, aliás, a única corrida sprint de toda a temporada, com todas as 4 categorias do campeonato GTP, LMP2, GTD Pro e GTD. Depois da vinheta eu volto e a gente, com imagens, disseca como foi a 8ª etapa da temporada 2025 da série WeatherTech Sports Car Championship do IMSA. Bora! Muito bem, aqui Rodrigo Matar, o seu anfitrião, e sempre pedindo o seu like, o seu apoio, ative o sininho para receber as notificações de conteúdo inédito. E você sabe, não existe almoço grátis, então você pode colaborar com o seu superchat ou se inscrevendo para o canal, né? Se inscrevendo nos planos do Clube de Membros, começando pelo Zeltweg a partir de R$ 2,99. Você pode deixar o seu valeu demais, o seu coraçãozinho aí, com qualquer valor que você ache que nós somos merecedores. Você pode também dar um hype no vídeo ou então Pix através do QR Code que aparece aqui no canto alto direito da sua tela, do seu tablet, do seu celular, do seu computador, da sua televisão, onde você espelhar esse vídeo para nos assistir. Então o Pix está aí para você poder colaborar conosco. Com imagens na tela, vamos acompanhar como foi a 8ª etapa do IMSA WeatherTech Sports Car Championship, o Motul Sports Car Grand Prix, disputado no circuito de Road América em 2 horas e 40 minutos de disputa, uma prova tremendamente acidentada e já começou bem, ou melhor, só que não, para Dan Goldberg, que vinha liderando o campeonato da LMP2, vinha também liderando a classe bronze. Logo no começo, um enrosco entre ele e o George Kurtz, da equipe CrowdStrike Racing with Algarve Pro Racing, mandou o carro 22 que o Goldberg partilha com o Paul de Resta para o muro. Imaginem o mau humor depois do Paul de Resta. Obviamente que a corrida da dupla ficou seriamente comprometida. Eles perderam 45 voltas em relação aos vencedores da disputa e entregaram de bandeja o primeiro lugar na prova e também a vitória, a equipe AO Racing para P.J. Hyatt e Danny Cameron, aliás, representando um segundo triunfo consecutivo para esta formação na temporada do IMSA 2025. Mas na classificação geral a história foi diferente, porque como a corrida teve várias neutralizações e 5 full course yellows foram deflagrados ao longo de 160 minutos de prova, essa foi uma corrida estratégica para a BMW. A marca da Baviera, que ainda não havia vencido nesse ano de 2025 com o seu modelo M-Hybrid V8, o fez justamente alguns dias depois do anúncio de que a parceria entre a marca de Munique e a equipe de Bob Rahal, a Rahal Latimer Lanigan Racing, que essa parceria seria desfeita e que a WRT, a organização belga capitaneada por René Verbiste, Yves Werts e Vincent Voss, faria o running do time a partir de 2026. Isto posto, a BMW se valeu dessa bandeira amarela, não parou, né, conseguiu economizar combustível. Os 2 carros, tanto o 24 quanto o 25, pararam faltando 1 hora para o fim da prova, enquanto todos os outros protótipos GTP reabasteceram na bandeira amarela. Os carros da marca da Baviera não fizeram isso, e aí isso propiciou o triunfo para Philippe Eng e Dries Vanthoor. Foi o primeiro triunfo do Dries Vanthoor na série numa categoria de protótipo, e Philippe Eng vence pela 2ª vez na sua trajetória no IMSA. Marco Wittmann e Sheldon van der Linde completaram a dobradinha, cruzando a 2.524 do carro vencedor. Pole position para a prova, o Acura 93 de Renger van der Zande e Nick Ellerly conseguiu um movimento de ultrapassagem sobre os 2 Porsche
na última relargada, o carro 6 de Mathieu Jaminet e Matt Campbell e também o 7 de Felipe Nasser e Nick Tandy, que infelizmente para a dupla do piloto brasileiro teria um final complicado, uma prova muito difícil para a dupla da equipe Porsche Penske. Nasser e Tandy terminaram em último na GTP pela segunda corrida consecutiva. Isso fez com que eles se afastassem ainda mais de Mathieu Jaminet e Matt Campbell na liderança do campeonato. Depois do acidente em Glen, que custou a eles o 11º lugar, eles marcaram 221 pontos naquela oportunidade. Desta vez, Nasser e Tandy marcaram somente 223 e restam somente 2 corridas para que eles consigam reverter os 75 pontos de desvantagem. A prova de 6 horas em Indianápolis, a Baton on the Bricks, e também a Petit Le Mans de 10 horas no Michelin Raceway em Road Atlanta. Já que na corrida do próximo dia 31 de outubro no VIR, a classe GTP não participa e nem a LMP2. Será uma corrida exclusiva dos carros Gran Turismo. Então, Jaminet e Campbell dependem unicamente de si para levar o título do IMSA em 2025 e para Felipe Nasser e Nick Tandy terão que contar com a má sorte dos colegas de equipe. Essa vitória deixa Dries Vanturi e Philippe Eng matematicamente ainda com chances de levar o campeonato. Eles têm 2.133 pontos. Nick Elloly e Renger van der Zande, 2.101. Felipe Albuquerque e Rick Taylor ocupam o 5º lugar com 2.003. Jaminet e Campbell têm 2.314 pontos na classificação geral. Entre as equipes, a Porsche Penske comanda e entre as marcas, claro, o construtor de Weissach lidera, mas a Acura está próxima. A distância é de apenas 45 pontos entre as montadoras. 2.492 pontos para a Porsche, 2.447 para a Acura, com a BMW em terceiro, a Cadillac em quarto, Aston Martin em quinto e Lamborghini em sexto. Sobre estas duas últimas, vamos fazer paralelos completamente opostos. Aston Martin, que temporada boa que o Valkyrie vem fazendo na série IMSA. O único hypercar inserido entre o GTP, fazendo boas provas, e terminou nesta corrida em 6º lugar absoluto, com o Ross Gunn e Romain De Angelis à frente de Blomqvist e Colin Brown, Taylor Albuquerque, Rick Taylor e Felipe Albuquerque, Jordan Taylor e Louis Deletraz, o Porsche privado da JDC Miller com Tinen Van der Helm e Jimmy Bruni, e também o carro de Nasser e Tandy. Sobre a Lamborghini, a lamentar a notícia que saiu depois da corrida de Road América, que está em pausa o programa do modelo SC63 para 2026. A Lamborghini vai investir mais no Temerário, o sucessor do Huracan, para as classes GT3, visando, quem sabe, em 2032, voltar ao FIA-WEC. Porque, olha, não sei se a Lamborghini retorna ao WEC, mas no IMSA, pelo menos nas classes de GT, haverá os Temerário, que são equipados com motor de turbo compressor, um motor com downsizing em relação ao motor 5.2 V10 do Huracan. Voltando às outras classes, na P2, como já havíamos antecipado, Hyatt e Cameron venceram com Conor de Philippe emprestado pela BMW para suceder Tom Dillman, que se machucou na corrida de Mosport, andando em segundo com Jeremy Clark, enquanto Steven Thomas e Mikkel Jensen fizeram as honras do último degrau do pódio com Phil Fire e Ben Hanley, terminando na 4ª posição, Toby Lutke e Kaku Ota na 5ª posição, George Kurtz e Malte Jacobsen em sexto, seguidos por John Farano e Sebastian Bourdais, Pietro Fittipaldi, Chris Cumming, Jerry Kraut e Scott Andrews, e Tony Kassemets e Matthew Brabham, que fizeram a estreia do Team Tonis na série, e Gar Robinson e Felipe Fraga, que estiveram bem classificados durante grande parte da prova, terminaram apenas na 11ª posição no evento absolutamente desastroso, repito, para Dan Goldberg e Paul di Resta. Isso fez com que o campeonato passasse às mãos de Cameron e Hyatt, somando 1.682 pontos, a liderança da classificação, bem entendido,
contra 1.575 de Goldberg. Fraga e Gar Robinson na terceira posição com 1.471 unidades. Steve Thomas em quarto com 1.409. George Curtis em quinto com 1.374. Pietro Fittipaldi ocupa a nona posição junto a Chris Cumming com 1.254 pontos. E a AO Racing está liderando no campeonato de escuderias. Na divisão GTD Pro, a BMW acabou tendo a vitória. Se ganhou na GTP, ganhou também na GTD Pro, numa corrida acirradíssima, com Neil Verhagen e Madison Snow superando o carro da AO Racing, que teve que parar no finalzinho da disputa, 14 minutos para o fim, teve que repor combustível o carro de Klaus Bachler e Laurin Heinrich. Isso propiciou o segundo lugar ao Mustang da Multimatic, guiado por Seb Priaulx e Mike Rockenfeller, e pelo carro pole position da classe, a Ferrari da Dragon Speed, guiada por Albert Costa Balboa e Giacomo Altoé. Depois de um incidente em que caíram na caixa de brita logo na primeira curva, Antônio Garcia e Alexander Sims, que bateram com o outro BMW da Paul Miller, guiado por Dan Harper e Maxi Hesse. Esse carro, inclusive, acabou sendo penalizado, provocando uma bandeira amarela. Antônio Garcia e Alexander Sims terminaram a prova na quarta colocação. E com esse resultado, ele segue na liderança, só que apenas 30 pontos à frente de Albert Costa. 2.254 a 2.224 do piloto catalão. Bachler e Heinrich estão em terceiro lugar com 2.157. Eles que terminaram a prova na GTD Pro como consequência dessa parada extra em oitavo lugar, seguidos por Mike Rockenfeller e Seb Priaulx com 2.094 pontos, Dan Harper e Maxi Hesse na quinta posição com 2024. Obviamente, a Corvette Racing by Pratt Miller lidera entre as equipes, seguida pela Dragon Speed e pela AO Racing, com a Ford Multimatic em quarto e a Paul Miller ocupando quinto e sexto lugares. E a batalha é acirradíssima entre Chevrolet e BMW pela liderança nas marcas. 2.330 pontos para o construtor estadunidense, 2.313 pontos para a marca alemã, com a Ferrari em terceiro, Ford em quarto, depois Porsche, Lamborghini, Lexus, Mercedes-AMG e Aston Martin, sendo que estas duas últimas só fizeram a corrida de Daytona. Na GTD, a outra classe de Gran Turismo, Onofrio Triarci e Kenton Koch conquistaram uma vitória enfática com o carro da Triarci Competizione 1.6 na frente de Misha Goikhberg e Mario von Bacher da Forte Racing, equipe que emprestou seu chassi reserva para a FAF, depois de uma batida do carro de Andrea Caldarelli e Marco Mapelli durante os treinos livres. A boa notícia foi Daniel Serra no pódio, chegando em terceiro junto ao piloto Manny Franco. Patrick Gallagher e Robbie Foley ficaram com a quarta posição. Danny Formal e Trent Hindman, os vencedores de Mosport, ficaram com a quinta colocação, enquanto os líderes do campeonato, Russell Ward e Philip Ellis, faturaram apenas a 10ª posição. Mas a vantagem segue sólida, eles têm mais de 100 pontos, são 108 pontos de vantagem para Jack Hawksworth e Parker Thompson, que inclusive não terminaram, ou melhor, terminaram, desculpem, a prova na 11ª posição apenas da categoria. Casper Stevenson é o terceiro colocado com 2.030 pontos, seguido por Kenton Koch com 1.951, Patrick Gallagher e Robbie Foley em quinto com 1.885, Daniel Serra e Manny Franco estão em sétimo lugar com 1.761 na tabela de pontuação da divisão GTD. Cabendo ao Windward Racing a liderança entre as equipes, com a Vasser Sullivan em segundo, a Hatov Racing em terceiro, a Turner em quarto e a Wright Motorsports em quinto. E entre as marcas, a Mercedes-AMG lidera com 154 pontos de vantagem para a Ferrari, 2.361 pontos para o construtor da estrela de três pontas, contra 2.207
do Cavalinho Empinado de Maranello, Lexus em terceiro fazendo melhor figura do que na GTD Pro, Aston Martin em quarto, Porsche em quinto, Lamborghini em sexto, depois Chevrolet, BMW e a Ford, que vai pagando seus pecados com a equipe Gradient apenas em nono e último com 1.776. Nas divisões bronze, que indicam os pilotos IMSA que garantem vagas automáticas às 24 horas de Le Mans do próximo ano, Pete Hyatt é o líder da série Jim Truman Award para os pilotos LMP2, seguido por Dan Goldberg, Gar Robinson, Steven Thomas, George Kurtz, John Farano, Chris Cumming, Jeremy Clark, Toby Lutke e Nick Bowley. Na divisão Bob Akin, dos pilotos bronze da GTD, Brendan Iribe tem apenas Orey Fidani como concorrente. Não houve outros pilotos bronze competindo tanto em Mosport quanto em Laguna Seca. A China Monk está fora do campeonato já há 3 provas e está em terceiro com 1.120, seguida por Dan Knox, Till Bechtolsheimer, Anthony McIntosh, John Potter, Charlie Scardina, Custódio Toledo e Roberto Lacote. Ou seja, a Inception e a AWA, trocando em miúdos, são as equipes que podem eventualmente chegar às 24 horas de Le Mans desse ano, e a parada vai se decidir nas 3 provas finais, porque a GTD corre no VIR no próximo dia 31, corre na Benetton de Brix em Indianápolis, corre no Michelin Raceway na Petit Le Mans, a última etapa da temporada. Para Nasser e para Nick Tandy fica a impressão de que eles precisarão de muito mais do que tem feito para chegar ao campeonato. Tem sido uma temporada agora difícil para o piloto que venceu em seguidinha as 2 primeiras provas do campeonato, né? Tanto Nasser e Tandy, junto a Lawrence Vantoux, ganharam Daytona e Sebring, venceram também Long Beach. Depois o BOP foi altamente desfavorável à Porsche, e nas últimas 3 provas, 2 vitórias de Acura, 1 vitória da BMW, a Cadillac ainda não ganhou, e pode ser o fiel da balança nas 2 corridas finais da temporada. Só resta ver se o BOP vai favorecer a Porsche, só resta ver se Nasser e Tandy, que tem o maior número de vitórias do campeonato, ainda conseguirão perder para os mais regulares Matt Campbell e Mathieu Jaminet. Próxima etapa do campeonato, 31 de agosto, e claro, em setembro, a gente vai falar da 9ª corrida da temporada, a prova do VIR, do Virginia International Raceway, como eu tinha dito, somente para os carros de Gran Turismo, GTD Pro e GTD, não deixará de ser sensacional. E a gente vai falar aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar, como sempre fazemos, os boletins repercutindo as corridas da série IMSA. E a gente se vê na próxima. Grande abraço e amanhã tem TBT aqui no canal. Tá certo, pessoal? Tchau, galera!